Irmã Valterleia, as pessoas às vezes não conseguem entender que a igreja ela é corpo de Cristo e ela é instituição. Então, como corpo de Cristo, como igreja de Deus, ela precisa do Espírito Santo, ela precisa da palavra, ela não precisa de nenhuma regra humana, ela não precisa de nenhuma situação organizacional, como igreja de Deus. Mas como organização, ela precisa se enquadrar nas regras legais aonde ela está estabelecida. E alguns missionários, alguns obreiros, não se enquadram e depois diz que é o inimigo que está se levantando. Então, eu gostaria primeiro que você falasse um pouco da tua formação nessa área da contabilidade, de como organizar uma igreja, organização para que o missionário, o pastor, venha estar conforme aquilo que determina a lei. A gente só deve não obedecer à lei quando ela vem de encontro com a palavra de Deus. Então muita gente está com sérios problemas. Ele vai ser um missionário e a igreja está ilegal. Então ele está pregando um Deus justo, santo, e ele está todo errado. Então fala um pouco sobre esta visão que muita gente não tem dessa legalidade que a igreja precisa ter. Bom, eu sou Valterleia, né? Como já fui apresentada, sou contadora e exerço um papel hoje na convenção com os campos justamente que tem uma renda, né? Que não pode estar pagando uma contabilidade para que tomem, né? Que faça a contabilidade dessas igrejas. E como o senhor mesmo disse, é bem interessante quando a gente fala de igreja, porque a gente é claro que o principal é Jesus, né? É proclamar o evangelho, é proclamar o Senhor com o Espírito Santo, com tudo que a gente precisa falar e levar Jesus, né? Para as pessoas. Mas a gente precisa também entender que a gente precisa se organizar. Geralmente eu acho interessante que, como filha de pastor, eu me lembro de uma situação que aconteceu no campo de meu pai, que o irmão começou a evangelizar em um bairro, né, difícil de acesso e tal, e lá ele começou a evangelizar, e ele começou a ganhar pessoas para Jesus, né? E aí, nessa situação, ele começou a estar na garagem de um irmão que aceitou a Jesus e tal, só que foi crescendo e ele queria que fizesse uma congregação. E aí ele conversou, na época, com o pastor, né? E a gente tem a igreja precisa se organizar para que abra até uma congregação e tal. E aí ele conversou e no mesmo dia, ou foi no outro dia, ele já levou todas as pessoas para o culto e já apresentou disse, vamos fazer a congregação. Só que a congregação não se faz de um dia para outro, né? Então, a mesma coisa é o missionário. Quando ele sai para um campo, ele não já recebe pronto. Alguns recebem, mas outros não. Então, começa do pequeno. Então, nesse momento, a organização não tem um espaço. Mas a partir do momento que você cria um espaço, aí você precisa organizar. É a mesma coisa, eu geralmente falo para o pastor, é a mesma coisa da sua estrutura. Se você junta um dinheiro e compra uma casa ou aluga, você não vai comprar no nome de outro. Você não vai alugar no nome de outro. Então, aí onde cria a organização, que é a igreja, que seria o CNPJ. Aí você vai atrás, você vai fazer um estatuto, porque precisa disso, é necessário. E às vezes a gente fala muito, mas não tem nada a ver. O que eu acho interessante que na Bíblia tem uma passagem que Jesus está, né, ministrando, e aí aquelas pessoas, né, que queriam testar Jesus, eles perguntam justamente sobre o imposto, né? E o que Jesus responde? Vira a moeda, o que é que está? Qual a imagem que tem aí? César. Então dá o que é de César a César. Então mesmo o Senhor sendo totalmente justo, e fazendo justiça, né, fazendo o que era correto, eles queriam pegar Jesus em qualquer situação.
Então, a gente precisa não só proclamar o evangelho, não só estar, mas quando a gente cria mesmo um local, a gente precisa aí já pensar realmente em estruturalizar isso como contabilidade, como CNPJ, como uma pessoa jurídica. Nessa questão legal. Legal, né? na questão legal. E aí você traz um assunto o seguinte, o camarada, ele abre um trabalho. Então começa ali com a pregação, estabelece uma igreja. Daqui a pouco ele precisa legalizar, ele precisa comprar, ele precisa botar no nome da igreja, ele precisa ter uma conta bancária. Porque hoje, no aspecto legal, se o dirigente, o missionário, ficar comprando tudo no cartão dele, no nome dele, ele vai ter problema com a receita, porque ele está misturando a renda, ele vai ter que explicar aquele rendimento que não é dele, que está passando na conta dele. Então, qual seria o teu conselho para esse irmão que abriu o trabalho, mas agora ele precisa dar a legalidade? A igreja precisa ter um CNPJ, a igreja precisa ter uma organização. Quais são os passos que, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI e tem igreja com 30, 40 anos e não tem um CNPJ? Tem. Não tem uma legalização, não tem uma ata, não tem um estatuto. E você não pode chegar no banco e dizer, em nome de Jesus, abra uma conta para mim. Não, cadê o documento da igreja? A primeira pessoa, cadê o documento da igreja? Cadê um documento que prove que você representa a igreja? Né? Cadê a inscrição, né? Que é o RG da igreja? Cadê? Que seria o CNPJ. O CNPJ. Cadê? Então, quais seriam os passos principais, básicos, para a pessoa fazer essa legalização? O básico, pegando a estrutura da nossa igreja, né, da Assembleia de Deus, nós temos, a primeira coisa é o estatuto. Aqui, no caso da Assembleia de Deus na Bahia, a convenção já tem um modelo de estatuto, né? E nesse estatuto ele vai descrever não só o aspecto jurídico, né, da organização, mas também a questão mesmo de organização como igreja, né? Aí do ato da fé, né? E a gente já tem esse modelo pronto, já fechado. Então, o que o pastor ali vai acrescentar é questão de diretoria, se vai ser anual, se não, que eu aconselho não ser, porque toda vez que você faz uma eleição, você precisa registrar, e isso é um custo para a igreja, e às vezes a igreja que está começando não tem esse valor todo ano para estar fazendo esse registro, então você precisa realmente de um estatuto, você precisa procurar um advogado, que aí volta para a nossa convenção disponibiliza esse advogado para esse processo, então a gente tem tudo para organizar. E aí a gente vai fazer a ata de fundação e vamos estar trazendo, se já começou com um terreno, com um templo, já levar também todos os patrimônios para esse CNPJ. Fazendo, né, termos de doação, aí já é mais a parte de advogado, sim. Né, a minha parte, mas a gente sempre aconselha. Então, a primeira coisa é esse estatuto, pode trazer, depois de alterado, pode devolver, os advogados aqui da convenção, eles olham, analisam, assinam, porque precisa da assinatura do advogado, e isso é um custo a mais para a igreja, né? Ou para qualquer uma pessoa que venha fazer, então você já leva sem esse custo, e aí, assim que você registra em cartório, você pode devolver, trazer aqui para a convenção, ligar para aqui e procurar o setor de contabilidade. Que a gente trabalha com esses campos que tem uma renda baixa, mas a gente também trabalha e ajuda os campos maiores. Pelo menos nesses espaços, esses campos que tem muito tempo, ele já é um campo grande, né? Já é um campo de muitas propriedades. Às vezes está no nome de uma pessoa que já faleceu e que doou para a igreja. E que às vezes já está na segunda geração da família. Então a gente precisa organizar essas situações, a gente abre o CNPJ, a gente dá o primeiro passo, explica o que precisa dar continuidade, né, com as declarações e traz tudo ao pastor. E o pastor que optar, que tem uma renda, né, que a igreja tem uma renda, né, que seja uma renda que ela não possa, né, estar pagando uma contabilidade, a gente trabalha aqui com a contabilidade gratuita para ele, né?
contanto que também eles tragam todas as documentações para que a gente execute a contabilidade. Para que possa fazer. Você que está chegando agora no nosso podcast, nós hoje estamos entrevistando a nossa irmã Valteléia, que é contadora, e presta um serviço aqui na nossa convenção para auxílio, principalmente dos campos menores, mas auxílio a todos que precisarem nessa área. A irmã Valteléia, para quem não conhece, é filha do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, tem a sua formação e tem cooperado com o trabalho nessa área legal, que é tão importante quanto a área espiritual. Então, a nossa convenção hoje tem uma estrutura nessa questão legal, da contabilidade, do jurídico, para que a igreja não fique na cidade de forma irregular, dependendo de um cartão de um irmão, dependendo de comprar um terreno no nome de alguém, porque a igreja não tem essa legalidade no aspecto da receita, no aspecto legal, no aspecto jurídico. E aí, mandar um abraço aqui, está participando o irmão Erivan, que é de Pernambuco, Recife, está participando também a irmã Maria, que é de Timon, no Maranhão, a irmã Nilza, e que Deus continue abençoando. Você também pode colocar sua dúvida aí. E aí eu te pergunto, irmã Valteléia, nesse aspecto o seguinte: hoje existe uma resistência no aspecto legal, porque algumas pessoas têm dificuldade com a questão da burocracia. Na verdade, nós, Assembleia de Deus, somos uma igreja, a maior igreja, a igreja forte e pujante. Mas falou na questão burocrática, nós temos dificuldade. Por exemplo, até para cadastrar os membros. Até para cadastrar os membros, a Assembleia de Deus nunca tem de forma total a sua membresia, né? Porque é uma luta para alguns irmãos, algumas pessoas. Isso é besteira. Eu já estou servindo a Deus, eu já estou aqui, eu estou fazendo a obra de Deus. Então tem algumas pessoas que acham que legalizar a igreja no aspecto da lei é uma besteira. Ele só vai perceber que não é uma besteira quando ele estiver diante de uma situação complicada, diante de uma situação. E aí a gente não pode dizer, o inimigo. Não, tem que fazer as coisas de forma legal. É igual um missionário. Você vai mandar um missionário para um país para ele ficar lá ilegal, quando ele vê a polícia se escondendo? Quer dizer, num lugar aberto lá, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, como legalizar, porque eu falei o primeiro passo, que a pessoa abriu, chega lá, vai buscar o CNPJ e tal. Mas tem aquela questão de, às vezes, ter um problema. Às vezes o CNPJ está cancelado, está suspenso, está sujo, que é um outro problema. Quer dizer, como é que o CNPJ de uma igreja está negativado? Quer dizer, é a mesma coisa de alguém estar pregando, todo cheio de história, e o nome no SPC e no Serasa. A convenção tem até essa questão na hora da consagração. Você não pode ser consagrado uma pessoa com nome sujo. Quer dizer, e hoje tem a igreja com nome sujo. Fala um pouco sobre essa questão. Realmente preocupante, né? É complicado essa situação, porque assim, toda profissão hoje, ela tem uma especialização. Não é o caso do pastor. O pastor, ele está para trazer a palavra. Então, ele tem que ter essa dedicação de tempo, né, para trazer a palavra. Ele tem que atender ao membro e ele tem que organizar a igreja. E a primeira coisa que nós cristãos pensamos é o quê? A palavra. Nós não vivemos sem o quê? Sem a palavra, né? Sem estar em busca do conhecimento a Cristo. E aí depois o que a gente faz? A gente vai aplicar a palavra no nosso dia a dia. E aí o pastor vai aplicar a palavra nos membros, né? E a organização. Então o que acontece? Aí vai deixando de lado, né? E essa é a maior preocupação. Na realidade a gente tem, infelizmente, né, CNPJs inaptos, CNPJs que realmente teve baixa, né? Por falta mesmo, eu acredito, de conhecimento, da busca ao conhecimento. Porque o pastor, ele já tem muitas tarefas. E quando ele fala contabilidade, ele fala bem assim, meu Deus, eu não estou tendo tempo para organizar. Imagine sentar e organizar toda essa documentação para mandar para a contabilidade. Porque não é só abrir o CNPJ. Quando você abre o CNPJ, a igreja ela é imune e por isso também os pastores acabam
aprendendo a isso. Né? Não, eu sou imune, não tem problema. Não tem um problema, eu não pago tributo, então não tem o que organizar, né? E geralmente quem abre o CNPJ não explica para ele que, olha, você abriu o CNPJ, você tem que fazer as declarações. Porque a declaração é simples, se você não declarar, você vai pagar, quando você declarar, multa sobre ela, não é imposto. E aí, 5 anos, 3 anos sem declarar, a Receita Federal já coloca aquele CNPJ como inapto. Por quê? Porque você não está avisando que você está tendo atividade. E você precisa informar que você está tendo atividade. Então, você precisa fazer as declarações acessórias para a Receita Federal. Você precisa declarar suas entradas e saídas. E aí, para declarar, você precisa organizar. Então, é mais uma função, às vezes, para o pastor, que não seria ele, e sim o tesoureiro. Então, a importância de você organizacionar a organização. De você estruturar ela e bem estruturada. Você escolher as pessoas corretas para fazer, com aptidão, aquilo. Então, às vezes, você coloca um tesoureiro, que o tesoureiro, às vezes, não sabe nem direito somar. Se ele não sabe fazer uma conta, né? Como é que você coloca um secretário que, às vezes, ele não sabe, às vezes, nem fazer uma carta. Alguns não sabem escrever, né? Porque a gente tem isso, porque a gente também tem muitas igrejas que são em lugares realmente difíceis. A carência de mão de obra de pessoas. E hoje a gente tem um incentivo, né, do próprio governo de passar a pessoa sem ter tido uma nota boa, né? E a nota boa é você realmente hoje, o base de tudo é a leitura e a matemática, é a base de tudo. Então, assim, a gente precisa disso. Então, o pastor, ele precisa procurar pessoas que tenham entendimento para estar ajudando a ele. Então, ele precisa de procurar realmente um contador que trabalhe nessa área de igrejas, de entidades sem fins lucrativos, porque é totalmente diferente, né? Algumas coisas já com lucro, né? Uma empresa normal. Então, ele precisa saber se aquele contador realmente trabalha nessa área para que esse contador venha ajudar. Eu me lembro que uma vez um pastor veio me procurar e aí eu comecei a explicar para ele que ele tinha que organizar as entradas, organizar a saída, ele tinha que guardar toda a documentação fiscal, que quando ele comprasse ele pedisse a nota e que ele teria que guardar isso para me mandar. Aí quando foi uns 2 meses depois ele veio com a esposa. Aí a esposa dele disse, tem 1 semana que meu marido não dorme, E a culpada é a senhora. Eu falei, vixe, Jesus, tenha misericórdia, o que é que eu fiz? Mas foi o que é que eu fiz, minha irmã? É porque ele está com um bocado de papel lá, o tesoureiro vai lá para casa, junta e volta, e vai e não sabe o que faz. Aí eu falei, e o senhor fez o quê? O tesoureiro está aí? Tá. Mas, pois venha, traga toda a documentação que eu vou sentar com o senhor e lhe explicar direitinho. Então, a gente trabalha assim, faz isso. E aí ele foi entendendo, e geralmente eu digo, pastor, o senhor vai fazer a mesma coisa que o senhor faz para o senhor. O senhor sai. A geladeira deu problema. O senhor vai comprar a geladeira. O senhor não pede a nota fiscal? Essa geladeira o senhor vai comprar à vista? Vai comprar dividido? O senhor, se vai comprar dividido, o senhor sabe que vai ter 3 parcelas. Daqui a 2 meses você tem mais 2 parcelas. Então, quando o senhor pagar, junta com aquela nota fiscal. Pagou? Junta com a nota fiscal. Pagou? Junta com a nota fiscal. Coloca lá, essa nota fiscal tem 3 pagamentos e vai colocando num relatório. Tira xerox, 3 xerox da nota fiscal. Paguei a primeira, paguei a segunda, paguei a terceira. Aí fui explicando para ele. 6 meses depois ele voltou, todo feliz. Aí quem não estava muito feliz foi quem estava acompanhando ele, que aí foi um obreiro e o tesoureiro, porque o pastor estava calculando já até a quantidade de quilômetro de gasolina para poder liberar. Organizar tudo, né? Aí, então, ele gostou. A organização tem um preço. No começo foi difícil, mas ele gostou tanto. Eu disse, peraí, pastor, também não é assim. O senhor vai com calma. Porque ele era muito organizado e ele queria trazer 100% para a gente. Então, assim, é muito bom. Quando você organiza, você vê o tanto, onde está entrando, qual a congregação que está entrando mais dinheiro, o que você pode investir. Então, a contabilidade, ela vem ajudar a igreja, ela vem ajudar o pastor.
ela não vem trazer mais uma dificuldade ao pastor. Porque quando você organiza, é igual a gaveta, sua gaveta. Quando você tira tudo e organiza, você sabe onde está tudo. Mas se todo dia botar lá, bagunça, só jogar e fechar, não tem como. Você não sabe nem o que tem lá, né? Chega uma hora que você não sabe nem o que tem ali. Por exemplo, a Constituição, ela fala que que a igreja é imune, né? Que o município, nem o Estado e nem o Distrito Federal pode cobrar imposto, né? Na realidade, ele diz assim, é vedado. Então, você não pode nem colocar. Mas, por exemplo, os municípios, ele cobra o IPTU dos templos. IPTU é um imposto. Só que a gente, como igreja, tem que dizer para eles, nós somos igrejas. Então, a cobrança não é devida. Infelizmente, que eu gostaria que fosse reconhecido. E aí, às vezes, o secretário lá, que recebeu a caixa postal, pega, município, entrega. Estou vendo aqui, pagamento é do tesoureiro. O tesoureiro diz, oxe, a igreja é imune, não tem nada a ver, não. Guarda lá. Bota aquela gaveta cheia de bagunça, vai colocando, vai colocando. Aí, quando vai ver, tem 5, 6 anos. E se você já tá recebe, você está confessando, você está dizendo, não, eu estou de acordo a essa cobrança. Então, é muito complicado. A gente precisa realmente sentar, organizar. Geralmente eu aconselho, por exemplo, vai colocar um conselho fiscal, que esse conselho fiscal entenda alguma coisa de contabilidade, de economia. Eu sei que é difícil, que vai ter igrejas que não tem, mas que ele entenda, pelo menos, veja se ele é organizado em casa, se ele paga tudo direitinho, né? Se ele é dizimista, né? Porque uma pessoa que é dizimista fiel, com certeza, ele é organizado em casa. Porque, na verdade, existe essa questão da imunidade e da isenção. Então, tem gente que confunde, ou seja, a imunidade você não tem o direito de pagar. Você não é para pagar. Mas a isenção você tem que buscar e dar esse esclarecimento. É a mesma coisa do IPTU. É um direito. Inclusive foi aprovado agora até os templos alugados, que antigamente era só os próprios, né? Então eu tenho um templo próprio no nome da igreja, ele não tem o direito de pagar IPTU. Agora foi aprovado, agora não, já tem um tempo que os templos alugados também você não paga, só que você tem que buscar. É um caminho, às vezes, estressante, às vezes demorado, porque vem a burocracia das secretarias, mas você precisa fazer aquilo ali. Aí a pergunta que eu te faço quando a igreja não busca o seu direito nessa área legal, ela vai sofrer sanções de coisas que ela não deve, que ela não deveria. Porque uma coisa é você receber a sanção de uma coisa que você tinha que fazer. Aí não, aí você vai pagar por não fazer o básico, que é informar, que é buscar, quer dizer, não, aqui é um templo. Porque, e às vezes os caras se atrapalham o quê? Porque no carnê do IPTU vem lá, Assembleia de Deus. Aí a pessoa pensa o seguinte, eles já sabem que é a igreja. Sim, mas eles estão colocando ali. Você não foi lá e refutou e pediu. Não se manifestou, Não se manifestou, ele entende que você concordou. Vai para a dívida ativa, aí já é um outro problema. Essa pessoa que não se atentou para isso e já está com problema, como é que resolve essa questão? Aí, nesse caso, infelizmente, precisa de advogado. Por quê? Porque ele vai ter que abrir um processo. Nós temos uma igreja que nós tínhamos uma dívida absurda de IPTU. Absurda. Então, o que acontece? A igreja, infelizmente, vai ter um gasto maior porque não organizou, porque achou que organizar iria perder tempo, porque iria gastar dinheiro, mas agora, infelizmente, há um processo, a igreja não sai a certidão municipal, porque está com o IPTU atrasado, apesar de não ser, que não era nem para a prefeitura cobrar. Às vezes eu converso muito com meu pai, com os advogados da convenção, e às vezes eu fico indignada porque, assim, eu me preocupo muito com a igreja, porque eu sou parte da igreja, né? E eu me preocupo muito demais. E eu fico, é igual quando alguém fala mal da família da gente, né? Ou quando cobra alguma coisa do nosso pai que não é
para cobrar, aí às vezes eu fico chateada, que eu digo bem assim, a gente também devia entrar com processo contra essas prefeituras que estão cobrando uma coisa que ela sabe que é a igreja, principalmente quando é o templo próprio. Se a Constituição nos garante, se a lei nos garante que não pode ser, é vedado, não está dizendo, não há isenção. A isenção, ela vai à taxa. E aí cabe o município, o estado, se quiser dar isenção, pode dar. Aí sim, você pode entrar em um acordo ou tentar conversar. Mas no caso de imposto, não é para ser cobrado. O aluguel, tudo bem, porque a prefeitura não sabe lá que aquele aluguel é da igreja. Você não levou o contrato para dizer, não, a partir de hoje o IPTU está alugado e é da igreja, e aí sim a isenção, a imunidade para esse IPTU, né? Então a gente precisa, o que a gente não organiza no começo, só vai piorando. E aí a gente vai ter um gasto maior. Então, a gente precisa realmente buscar. Infelizmente, a gente precisa dizer, olha, para a prefeitura, eu sou imune, vocês não podem me cobrar. E aí, tem requerimento nas prefeituras e você precisa de um advogado. Infelizmente. Se deixou a coisa chegar a esse ponto. A um ponto de uma dívida muito alta.